Às 5 horas e 47 minutos, no Estreito de Hormuz, 3 contratorpedeiros da Marinha dos Estados Unidos atravessam o ponto mais estreito do planeta. Não são 50 milhas de oceano aberto, nem o Mar da Arábia com espaço para manobrar. São 21 milhas de água, menos do que a distância de uma ponta a outra de Lisboa, com baterias de mísseis iranianas na costa norte e ilhas iranianas na borda sul, enquanto 20% de todo o petróleo mundial passa por esse mesmo canal todos os dias. O USS Rafael Peralta, o USS Milius e o USS John Finn estão nesse canal agora mesmo, avançando para oeste a 28 nós em formação escalonada, cada navio a pouco menos de 3 quilômetros do seguinte. Os seus radares SP6 varrendo 360 graus de forma contínua. O que a maioria das pessoas não compreende sobre o Estreito de Hormuz é que a sua estreiteza não é apenas um facto geográfico. É uma arma tática. Todo navio que o atravessa passa a travessia inteira, dentro do alcance das baterias costeiras de mísseis iranianas. Não existe corredor seguro. Não existe rota que mantenha um navio fora do raio de ameaça. Você entra no estreito e está dentro do alcance até sair. O Irão sabe disso há 40 anos e passou esses 40 anos a construir armas especificamente para essa geometria. Às 5 horas e 47 minutos, essas armas já estão a ser preparadas. O radar SPY-6 do USS Rafael Peralta deteta a assinatura de lançamento às 5 horas e 48 minutos. Um contacto, depois 2, depois mais 3 em rápida sucessão a partir de 3 posições diferentes ao longo da costa iraniana. 6 no total, todos balísticos, todos subindo rapidamente, todos apontados para o mesmo canal de 21 milhas, onde 3 contratorpedeiros americanos estão neste momento em trânsito a 28 nós. Isto não é um exercício. Os contactos são mísseis balísticos Khorramshahr-4, a arma mais avançada e mais poderosa de todo o arsenal iraniano, e precisamente aquela sobre a qual menos se escreve na análise ocidental. É preciso perceber o que é este míssil, porque compreendê-lo é a única forma de entender o que acontece a seguir. O Khorramshahr-4 tem o nome de uma cidade iraniana devastada durante a Guerra Irão-Iraque nos anos 80. O Irão perdeu a cidade, reconstruiu-a e deu o nome à sua arma mais mortífera. Isso não é coincidência. Esta é uma arma construída tanto a partir de uma dor nacional quanto da engenharia. Tem 13 metros de altura. É lançada a partir de um caminhão móvel que pode reposicionar-se em menos de 45 minutos e carrega uma ogiva com peso entre 1.500 e 1.800 quilogramas. Para ter uma noção concreta, essa ogiva é mais pesada do que um Land Rover Defender completamente carregado e acerta a 30 metros do alvo a partir de 2.000 quilômetros de distância. O Irão não construiu apenas um míssil, construiu uma declaração. O que torna o Khorramshahr-4 genuinamente difícil de interceptar não é a sua ogiva. É o que acontece no final da trajetória. A ogiva separa-se do corpo do míssil durante a fase terminal e regressa à atmosfera de forma independente. Nesse momento está a manobrar, fazendo pequenas correções de curso que invalidam qualquer solução de interseção construída durante a fase intermédia. O sistema Aegis tem de recalcular a solução de engajamento praticamente do zero quando a ogiva se separa, e tem segundos para o fazer. 6 estão a aproximar-se agora mesmo. O quadro tático dentro do Centro de Informação de Combate do Rafael Peralta às 5 horas e 49 minutos é este. 6 trajetórias balísticas em fase terminal, todas convergindo sobre a formação de 3 contratorpedeiros a partir de 3 posições diferentes ao longo da costa iraniana. 2 mísseis dirigidos ao Peralta, 2 ao Milius, 2 ao John Finn. A geometria não é acidental. O Irão dividiu deliberadamente os 6 mísseis pelos 3 navios para fragmentar o fogo defensivo da formação. Se todos os 6 tivessem como alvo um único navio, esse navio estaria em desvantagem esmagadora.
mas os outros 2 poderiam contribuir com os seus interceptores para a defesa. Divididos por 3 navios, cada navio defende-se a si próprio. Esse foi o cálculo iraniano. Dividir a defesa, sobrecarregar cada navio individualmente. O oficial de ação tática do Peralta autoriza o fogo às 5 horas e 49 minutos, e a formação assume postura de engajamento total de forma simultânea. É aqui que o radar SPY-6 justifica a sua reputação. O sistema instalado nestes 3 contratorpedeiros da série 3 não é o mesmo radar que os navios mais antigos da classe Burke transportam. O SP-6 é 30 vezes mais sensível do que o SP-1 da geração anterior, que armou os contratorpedeiros da Marinha durante décadas. 30 vezes. Deteta um veículo de reentrada balístico do tamanho de uma bola de basquete a mais de 400 quilômetros. Consegue rastrear mais de 30 vezes o número de alvos simultâneos do que o seu predecessor. O Irã disparou contra navios que conseguiam ver os seus mísseis a aproximar-se antes mesmo de os veículos de lançamento terem concluído a sequência de ignição. Essa sensibilidade de radar é a primeira linha de defesa, antes de um único interceptor sair do tubo. Os primeiros interceptores SM-3 são lançados a partir dos 3 navios às 5 horas e 49 minutos. Não sequencialmente. Simultaneamente, os 3 contratorpedeiros disparando contra as suas respectivas ameaças no mesmo momento. O sistema de capacidade de engajamento cooperativo, ligando os 3 navios numa única imagem tática partilhada, de forma que os dados do radar do Peralta alimentam o controle de fogo do Milius e os dados do radar do Finn alimentam as soluções do Peralta. 3 navios, um único cérebro. É isto que separa uma formação moderna da Marinha dos Estados Unidos de uma simples coleção de navios de guerra individuais. Não combatem separadamente. Combatem como um só. Neste momento, às 5 horas e 49 minutos, 6 mísseis a aproximar-se, 3 navios a engajar simultaneamente. Se fosse o oficial de ação tática do USS Milius a observar 2 veículos de reentrada Khorramshahr a separar-se dos seus estágios de propulsão e a iniciar as suas manobras terminais, qual seria a sua decisão? 2 interceptores para cada? Ou 3 no primeiro e 1 no segundo? Deixe a sua resposta nos comentários, porque é exatamente esta a decisão que estas tripulações enfrentam em tempo real, sem botão de pausa. O SM-3 é um interceptor de fase intermédia. A sua função é encontrar o míssil enquanto ainda está no espaço, acima da atmosfera, antes de a ogiva se separar e as manobras começarem. O SM-3 Bloco 2 viaja a Mach 13,5, mais rápido do que a ameaça. Não transporta uma ogiva explosiva, destrói por impacto direto. Um veículo de destruição do tamanho de uma lata grande de café a colidir com um míssil balístico a velocidades de fechamento que superam Mach 15. A física é violenta e a margem de erro mede-se em metros. Às 5 horas e 50 minutos, os primeiros abates são confirmados. O primeiro SM-3 do Peralta encontra o primeiro contacto à altitude e o veículo de destruição conecta com precisão. O estágio de propulsão e a ogiva do míssil desintegram-se acima da atmosfera e o campo de destroços cai inofensivamente no Golfo de Omã, a quilômetros da formação. Primeiro contacto neutralizado. O segundo SM-3 do Peralta já está a subir em direção ao segundo contacto. O Milius obtém também um abate limpo no seu primeiro contacto às 5 horas e 50 minutos, o SM-3 encontrando o veículo de reentrada ainda na fase intermédia, antes da separação. 2 abatidos. O primeiro SM-3 do John Finn falha. A manobra intermédia do Khorramshahr 4 executa-se exatamente no momento em que o interceptor atinge a posição designada, a ogiva deslocando-se 200 metros lateralmente em 0,4 segundos, e o SM-3 detona no ar vazio. O Finn dispara imediatamente de novo.
O segundo SM-3 sobe em direção a um contacto que já completou a sua correção intermédia e está comprometido com a aproximação terminal. Às 5h51, a ogiva separa-se no contacto dirigido ao fim. É agora um veículo de reentrada manobrável em voo livre a 24.000 metros de altitude, descendo a Mach 12, fazendo pequenas correções que o sistema de controle de fogo do fim está a rastrear e a atualizar em tempo real. O SM-3 já não é a ferramenta adequada. A ogiva está dentro da atmosfera agora, e o SM-3 foi construído para atuar acima dela. O fim muda para o SM-6. Esta é a transição que todas as tripulações de contratorpedeiros treinam e esperam nunca ter de executar na realidade. O momento em que a camada intermédia falhou e apenas a camada terminal resta. O SM-6 é um animal diferente do SM-3. Enquanto o SM-3 destrói por impacto no espaço, o SM-6 usa um sistema de busca ativo que se guia até ao alvo na fase terminal, orientando-se através dos segundos finais do engajamento, e detona uma ogiva de proximidade quando se aproxima o suficiente. O SM-6 consegue engajar alvos abaixo da atmosfera que o SM-3 não consegue alcançar. É o último interceptor sério antes do sistema de armamento de defesa próxima. O SM-6 é lançado pelo fim às 5h51, subindo a todo o vapor para a janela de engajamento terminal. O veículo de reentrada descendo a Mach 12. A geometria de fechamento construindo-se em direção a um único ponto de interseção algures acima do Estreito de Hormuz. Entretanto, o segundo contacto do Peralta, aquele para o qual o seu segundo SM-3 estava a subir, completa também a separação de ogiva às 5h51. O Peralta muda igualmente para o SM-6. 2 interceptores SM-6 no ar em toda a formação, na janela de engajamento terminal, simultaneamente. O segundo contacto do Milius é tratado de forma limpa pelo seu segundo SM-3 antes da separação da ogiva. 3 dos 6 mísseis estão confirmadamente destruídos. O quarto, dirigido ao Milius, separa a sua ogiva às 5h51 e o Milius muda também para o SM-6. 3 navios, 3 engajamentos terminais simultâneos. Todos os sistemas de armamento de defesa próxima da formação a ativar-se como última camada de defesa. O SM-6 do Peralta encontra o seu veículo de reentrada a 5h52, a 3.600 metros de altitude. Detonação de proximidade. A ogiva inicia-se em impacto de fragmentação, uma iniciação parcial, a energia da explosão dispersando-se de forma assimétrica em vez da geometria perpendicular completa que um acerto direto produziria. O campo de destroços desce em direção à água. O Peralta absorve uma onda de pressão da detonação parcial da ogiva a 2.700 metros acima do convés, suficiente para atirar membros da tripulação ao chão nas posições expostas, mas não o acerto direto catastrófico que o Khorramshahr 4 foi concebido para entregar. O Peralta está danificado. O Peralta está operacional. O SM-6 do Milius destrói o seu alvo terminal de forma limpa às 5h52. Detonação direta de proximidade. 5 dos 6 mísseis destruídos ou neutralizados. O SM-6 do John Finn falha. O veículo de reentrada executa uma correção final de 1,4 graus nos últimos 1.200 metros, deslocando-se para fora do raio de fragmentação letal do SM-6 por 6 metros. 6 metros. O sistema de armamento de defesa próxima ativa-se como camada de defesa final, rastreando um veículo de reentrada a Mach 12 a 900 metros de altitude, com 8 segundos até o impacto. O sistema dispara às 5h52. A rajada encontra o veículo de reentrada a 540 metros e inicia a ogiva por impacto de projétil. Não uma detonação limpa no ar. Uma iniciação por contato a 540 metros acima do convés do fim. Ogiva completa.
540 metros. A onda de explosão atinge o convés e a superestrutura do Finn simultaneamente. 14 membros da tripulação embaixo. O convés dianteiro dobrado numa secção de 6 metros. O conjunto de antenas dianteiro da superestrutura danificado. 2 incêndios a começar no compartimento dianteiro por falhas elétricas produzidas pela flexão estrutural. O John Finn foi atingido. O John Finn ainda está a combater. Às 5 horas e 53 minutos, o Estreito de Hormuz está silencioso pela primeira vez desde as 5 horas e 48 minutos. 5 minutos e 6 mísseis. Uma detonação parcial acima do Peralta, um acerto direto no Finn, 4 abates limpos. A formação está danificada e a formação está a manter posição. Agora vem a parte deste engajamento que os comandantes iranianos não preveram. O Khorramshahr-4 é lançado a partir de um transportador erector-lançador móvel, essencialmente um caminhão pesado. A força deste sistema é a mobilidade. O Irã pode mover o lançador, instalá-lo, disparar e relocar em menos de 45 minutos. O raciocínio é que isso torna o lançador praticamente impossível de atingir. Quando qualquer resposta chegar, o caminhão já se moveu. O que o Irã não contabilizou totalmente foi a capacidade de recolha passiva de emissões do radar SPY-6. Desde o momento em que o primeiro Khorramshahr-4 acendeu o seu motor às 5 horas e 47 minutos, os 3 contratorpedeiros estavam a recolher passivamente a assinatura eletromagnética de cada lançador que disparou. Os sinais de calibração pré-lançamento, o protocolo de inicialização do sistema de guia, o perfil de emissão específico de uma sequência de lançamento do Khorramshahr-4, distinto de todos os outros mísseis no inventário iraniano, às 5 horas e 49 minutos, 2 minutos após o primeiro lançamento, a formação tinha todas as 6 posições de lançamento fixadas a menos de 14 metros. A janela de relocação de 45 minutos é a proteção do lançador. O tempo de voo de um míssil Tomahawk a partir de um contratorpedeiro no estreito até uma posição de lançamento costeira a 140 km para o interior é de aproximadamente 11 minutos. Os lançadores tinham 45 minutos. Os Tomahawks precisavam de 11. Às 5 horas e 53 minutos, todas as 6 posições de lançamento receberam ataques Tomahawk simultâneos, autorizados no momento em que a formação confirmou que o último míssil tinha impactado ou sido destruído. 48 Tomahawks no total, 8 por posição. Os lançadores não tinham terminado de relocar quando os primeiros Tomahawks chegaram às 6 horas e 4 minutos. Todas as 6 posições confirmadas destruídas às 6 horas e 9 minutos. Aqui está a análise. O plano do Irã, no papel, era sólido. 6 mísseis divididos por 3 navios para fragmentar o fogo defensivo. O veículo de reentrada manobrável do Khorramshahr-4 para complicar as soluções de interseção. O lançador móvel para complicar a retaliação. 3 elementos a trabalhar em conjunto para um único resultado. Pelo menos um míssil a atingir cada navio. Quase funcionou. Um míssil atingiu o Finn diretamente. Um detonou suficientemente perto do Peralta para causar danos reais. 4 foram destruídos de forma limpa. O que o Irã subestimou foi a capacidade do radar SPY-6 de rastrear 6 trajetórias balísticas simultâneas pelos 3 navios e de partilhar essa imagem em tempo real através do Sistema de Capacidade de Engajamento Cooperativo, o antigo radar SP-UGO-1, que armou os contratorpedeiros durante décadas, não teria conseguido fazer o que estes 3 navios fizeram às 5 horas e 49 minutos. A atualização do SPY-1 para o SPY-6, 30 vezes mais sensível, 30 vezes mais alvos em simultâneo, é a capacidade específica que impediu 4 dos 6 Khorramshahr-4 de alcançar os seus alvos. 2 passaram. 2 navios danificados, ambos operacionais. Os 6 lançadores que dispararam esses mísseis estavam destruídos às 6 horas e 9 minutos.
O Irã passou anos a desenvolver o Khorramshahr-4 numa arma especificamente concebida para derrotar os sistemas ocidentais de defesa antimíssil. O veículo de reentrada manobrável, a ogiva pesada, o lançador móvel, tudo isso engenheirado em torno de uma única intuição: que saturação e manobrabilidade combinadas poderiam sobrecarregar qualquer defesa. Neste engajamento contra estes 3 navios, com este radar, essa intuição estava parcialmente certa. 2 mísseis em 6 alcançaram os seus alvos, uma taxa de penetração de 33% contra uma das formações de guerra de superfície mais avançadas do mundo. A questão é se o Irã considera isso um sucesso ou uma lição. Deixe a sua análise nos comentários.